Olá, tudo bem? Muito se tem usado os escritos do apóstolo Paulo para tentar justificar que a lei ela foi abolida. Mas quando nós estudamos os escritos de Paulo, a gente percebe que não é bem assim. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, no verso 13, aqui o apóstolo Paulo diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, essa é uma palavra forte que fala que a lei, apesar da graça, se deve praticar a lei. Aqui também mesmo no livro de Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso 7: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse. Se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei é importante, porque ela mostra o pecado para o ser humano. Ele fala aqui também no verso 12, estou em Romanos no capítulo 7. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o apóstolo Paulo que exalta a lei de Deus. Ele fala aqui no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vejo na escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, no sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E continuando aqui, ele fala aqui no verso 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o homem carnal aqui e sobre o homem espiritual. Esse homem espiritual é o homem interior. E no homem interior ele tem prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo fala mais no verso 4, agora de Romanos 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a pessoa que anda segundo a carne, ele não está de acordo com a lei de Deus. Somente pessoas que andam segundo o Espírito. Pessoas que andam segundo o Espírito, ele está de acordo com a lei de Deus. Ele fala aqui no verso 2, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo poderia estar. Então a pessoa que se inclina para a carne, ou que faz os desejos da carne, ela é contra a lei de Deus. Isso mostra que a lei de Deus, ela está correta, não há nada errado com a lei, mas sim com o ser humano, com o homem carnal. E ele fala, portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, verso 8. Ele fala no verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a pessoa que tem o Espírito de Cristo, ele faz a vontade de Deus, ele está de acordo com a lei de Deus. Se a pessoa vive na carne, ele está em rebelião contra a lei de Deus. Ele fala mais aqui, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante em relação à circuncisão. Então ele fala no capítulo 7, verso 19, ele fala assim, a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, a pessoa ele é circuncidado, mas ele não obedece a Deus, nada adianta. Mas se ele é um incircunciso, não foi circuncidado, mas obedece os mandamentos de Deus, isso que é importante. Então o apóstolo Paulo nunca foi contra os mandamentos de Deus. A única coisa que o apóstolo Paulo fez foi mostrar que os mandamentos de Deus não justificam o homem. Quem justifica o homem é Cristo.
Por isso que o apóstolo Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Uma vez justificado por Cristo, evidentemente como vai andar em obediência a Deus, guardando seus mandamentos. Então não há nenhuma dúvida em relação a isso. Um outro ponto importante também está aqui no livro de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala que a lei será escrita no coração do homem. Então fala que em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 fala assim: Vós sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, isso é, nos corações. O Espírito Santo de Deus, ele escreve a lei do nosso coração. Isso está escrito também no livro de Hebreus, no capítulo 8, ali no verso 10. Ali fala que a nova aliança se consiste em escrever a lei no coração do homem. Então o Espírito de Deus vivo escreve a lei no coração. É interessante que quando ali no livro do Apocalipse fala sobre a marca da besta, então fala que o homem ele terá escrito nas suas testas, o selo de Deus, o selo do Deus vivo. O selo de Deus nada mais é do que o Espírito Santo. Ele escreve no nosso coração os mandamentos de Deus. Então o homem será selado quando a lei de Deus será escrita no seu coração. Por isso que ali no livro de Apocalipse tem uma divergência entre os que guardam os mandamentos de Deus e os que adoram a besta. Então os que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que tiveram a lei escrita no coração, através do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas falam que o selo de Deus é o Espírito Santo. Mas na verdade é o Espírito Santo que sela a lei no coração dos discípulos, escrito no livro de Isaías. E tem mais uma passagem aqui interessante no livro de Pedro, aliás, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, o apóstolo Pedro escreve assim, 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Então ele fala assim, vamos ler o verso 14, ele fala assim, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele fala mais no verso 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis disturbam, como também disturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É incrível como que uma pessoa estudada, um teólogo, fala que o apóstolo Paulo, os escritos do apóstolo Paulo, ali ele fala que a lei de Deus foi abolida. Não existe nada disso. Então, apesar da pessoa ser inteligente, estudada, ele acaba sendo ignorante, como diz o apóstolo Pedro. Os ignorantes, eles disturbam a palavra do apóstolo Paulo, como disturbam as demais escrituras para a sua própria perdição.